Shalom, shalom, família! Por essa nem o João esperava. Por essa ninguém na produção esperava. Por essa Mas esse ninguém aqui, esperava. exposto. Caraca, estamos aqui mais uma vez. Mais uma que bom vez. que vocês estão Não aqui. estamos ao vivo, tá? É a dúvida que muitos têm hoje. O Paulinho tentou dar um gancho aqui, mas enfim, né? Isso aí são cenas Essa é a dos verdade. nossos próximos capítulos. Mas, bom, meu nome é João Vitor, estou aqui ao lado do meu querido, ao lado não, né? De frente, meu De querido frente. Paulo Augusto, né? sou eu, o co-host aqui do Anointed Podcast. Uma felicidade imensa poder estar falando com você aí, que está do outro lado da telinha. Já vou pedir um engajamento. Você acha Já que lança a braba, Um por gentileza, engajamento. né, Paulinho? Gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, que você também deixasse o seu like, certo? Para fortalecer esse nosso conteúdo que está transformando gerações. Faz um Deixa seu comentário aí. Cara, a gente está muito feliz com os comentários. Por enquanto, ainda são poucos, mas são de muita qualidade. É a verdade. gente está acompanhando Muito todos. edificantes. É isso aí. A gente, inclusive, já quer começar a ver o que a galera quer de tema. Certo, Sim. João? O que a galera quer de tema. As pessoas que vocês querem que a gente entreviste, porque temos convidados aí pro futuro. Exato, aí acompanha nossas redes Acompanha sociais, as tá? nossas Que redes se sociais. você não sabe, é @Anointed Podcast oficial, né? Então você pode seguir a nossa página lá, que a gente vai estar soltando diversos conteúdos, que por sinal a gente soltou isso. cortes também. Então, assim, tá repleto de conteúdo, tá muito legal. E tá Então, bombado, assim, hein? Não queria falar muito- nada, o mas negócio tá tá diferenciado. bombado. A gente também, assim, a gente tá muito feliz com o engajamento, a gente tá muito feliz com a sua participação. Então, É se isso. você está vindo do WhatsApp, vindo do Instagram ou de qualquer lugar, eu peço para que você se inscreva no canal novamente, deixa o like, Compartilha compartilha, o link. faz um comentário aí, o que você tem aprendido, como que tem sido com você. A gente tem recebido alguns comentários de algumas pessoas, tem sido muito legal. A gente quer deixar também até mais um shalom especial, dessa vez para uma amiga do Paulo Augusto. É isso aí. Me mandaram no privado, uma amiga minha, Maria Eduarda Pacheco, que estava aí, inclusive, Maria. assistindo com a avó. Fiquei super feliz Muito honrado. de ver. Ela mandou uma foto dela e da avó assistindo ao Anointed Podcast. Estamos alcançando aí todas as faixas etárias. Todas as idades. Então, vovó, Um abraço vai você mais aqui. para você que para a Duda. Mas estamos muito felizes. Eu acho que é isso aí, né, João? Certo? eu acho que mais isso aí, alguma coisa? sem mais delongas, vocês já viram aí no título do nosso Exatamente. episódio. O título de hoje é nosso bate-papo. O nosso bate-papo de hoje é Quem é Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Deixa aí no Deixa, comentário. antes de você continuar assistindo, dá um pause no vídeo e coloca aí pra você quem é Jesus, a gente que ouvir da nossa audiência. E se você não assistiu os episódios anteriores, corre lá, assiste Deixa lá. nas abas, deixa nas abas. Já deixa hein? aí separadinho, vai assistindo enquanto você faz aquela isso. comidinha, enquanto você faz alguma coisa. Mas enfim, Paulo Augusto, quem é Jesus, né? Estamos aqui para responder. Primeiramente, né, a espada sempre à mão. Inclusive. Sempre aberto, que por sinal, assim, a gente vai Tô tentando começar... dar chance pro Lenda, Theo Hayashi. Theo Hayashi, queremos Nada. você aqui, tá, Theo Hayashi? Por mas favor, tudo hein? A bem. última divulgação que a gente Júnior vai fazer. Hayashi, queremos você aqui pra galera não Família achar que a gente- Hayashi, queremos você aqui. Queremos vocês aqui. É isso. Mas, cara, sem mais delongas, Sem vamos mais entrar delongas, cara, quem pro é nosso Jesus? assunto. E a galera sabe que a gente é de quebrar paradigmas e um Você já vai chegar quebrando Já vou chegar paradigma. quebrando Então paradigmas. vai, quebra o paradigma. Porque o primeiro que a gente quer quebrar é que, cara, Jesus, ele é uma pessoa tão importante e tão, ao mesmo tempo, complexa, quando a gente vai entender o caráter dele, mas Sim. tão simples por se revelar como um homem para nós, que a gente quer dividir isso em algumas partes, certo? E a gente quer fazer isso de uma maneira E pra lógica. ficar autodidático, vai ficar mais didático para Oh, é vocês, isso aí. né? É Assim, isso aí. resumidamente, o que o Paulo Augusto quis dizer. Então, a primeira parte de quem é Jesus é quem ele era, certo? Exato. Quem Jesus era, antes mesmo da gente ter a oportunidade de conhecer ele, de ter essa amizade bonita que a gente tem com ele. Antes mesmo da própria criação, né? Exatamente. Então, assim, eu gostaria até de começar, antes da gente destrinchar, né? Olha que legal, profético, né? A gente vai falar em 3 etapas e a trindade em 3, né? Olha, Que só, isso, tudo né? fala. Deixa a galera... Olha que loucura, não vai assusta pegando eles, a não. visão aí, gente, vai Assusta pegando a eles, visão. Mas em Apocalipse 1, no versículo 8, diz o seguinte, então abra sua Bíblia aí junto conosco, diz o seguinte: eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e o que há de vir. Ou seja, o que era, o que é, o que há de vir. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso. Exato, cara. E com base disso, agora a gente vai começar quem ele era. E assim, Vamos lá, Paulo. com essa definição de que a gente está separando de maneira cronológica, né? Uhum. Mas claramente que Jesus... Ele é não atemporal, apenas, tá, gente? ele é atemporal e não só apenas versões
cronológicas dele, mas também, Sim. ao mesmo tempo, ele consegue ter várias personalidades. Então, assim, Jesus não é um Pokémon, tá, gente? é claro que a gente não vai aqui colocar numa caixinha. Na verdade, a gente só quer trazer isso de uma maneira clara para que a gente Fica consiga mais didático pensar aí pra vocês. nessas diversas versões que Jesus pode se apresentar até nós. E Exatamente. começando com quem ele era, um texto da Bíblia que me chama muita atenção sobre quem Jesus era, está em João, inclusive, o nome do cara que está Homenagem, aqui ao meu lado. homenagem. Em João, capítulo 1, no primeiro versículo, a Bíblia começa com o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Muito cara, da hora. a gente Esse aqui é muito da hora. começa a pensar, porque, por exemplo, Apocalipse é o último livro que está na Bíblia, certo? E ele já traz muito daquilo que é a revelação. Na verdade, a tradução de Apocalipse é justamente revelação. Exatamente. Então, ele traz aquilo que Jesus vai ser no momento que ele voltar para buscar a igreja na sua segunda vinda. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia começa revelando ele em João como sendo o Verbo. E, sendo o Verbo, ele foi a base para que todas as coisas fossem criadas. E, inclusive, veio um amigo nosso aqui há algum tempo pregar na nossa igreja, pastor Pedro Medina. Também queremos você aqui. Pastor Pedrão. Mas ele fez... Apóstolo Pedro Apóstolo Medina. Pedro Medina. Queremos você aqui. E ele fez uma colocação muito importante e muito curiosa sobre esse texto. Porque a gente pensa que, no princípio, como a gente vinha falando até agora, parece ser uma colocação cronológica. Então, parece que no princípio a gente estava falando de algo que aconteceu no começo de um ciclo. Mas, na Sim. verdade, você acabou de ler aqui no texto de Apocalipse que Jesus ele é o princípio e ele é o fim. Exato. Então, ele não estava apenas no princípio e no fim. Ele é o princípio e o fim. Então, quando a gente fala de alguém, ou de algo, na verdade, que é todo o universo, toda a criação que foi feita no princípio, não é que Jesus estava lá no começo e fez tudo isso acontecer. Todas essas coisas foram feitas em Jesus. Exatamente. Jesus ele é a própria definição da realidade, de como Deus fez todas essas coisas se tornarem reais. Cara, tanto é que isso é muito interessante, porque olha só que legal, né? Em Apocalipse fala que Jesus, ele é o alfa e o ômega, ele é o início e o fim. E em Gênesis fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra. Eu acredito que o Espírito de Deus que parava sobre a terra era mesmo o próprio Jesus, tá ligado? Então, cara, quando você fala que, e na Bíblia também fala que nele tudo se fez. E olha só que engraçado, né? Em Jesus tudo se fez e em Jesus tudo vai terminar. Porque é o próprio Jesus quem vai vir para julgar as nações. Exato. Então, assim, foi através de Jesus que tudo foi criado. Olha, tanto é que na Bíblia fala, né, que a pedra que os construtores rejeitaram, ela veio se tornar a pedra angular, né? Então, assim, a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra central. Então, assim, como a gente pode dizer, né, cara? Jesus, é muito louco a gente pensar nisso. Porque ao mesmo tempo que você disse que Jesus, ele é o começo, Jesus, ao mesmo tempo, também ele é o fim. E ao mesmo tempo, cara, tudo nele se foi feito e ao mesmo tempo tudo nele não é que vai ser desfeito, mas vai ser corrigido através Vai da ser vida de renovado. Jesus. Vai ser renovado. Tanto é que o plano de Deus é restaurar a terra, restaurar as nações. Tá ligado? E é o próprio Jesus quem vai exercer esse papel. Então, assim, se a gente fosse colocar numa questão assim representativa, né? Jesus no começo, ele era o verbo, era a palavra, que através Exato. da palavra de Jesus, tudo foi criado a partir dali, né, cara? Exato. Isso é muito interessante se pensar. E João, ele tira essa inspiração também do próprio livro de Gênesis. Foi o que Sim. você citou quando a Bíblia diz que no princípio todas as coisas foram criadas, porque João fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e por meio do verbo todas as coisas foram criadas. E o que a Bíblia diz em Gênesis é justamente, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a gente consegue ter essa noção de que Jesus, ele é a peça central desse quebra-cabeça que possibilita todas as coisas serem trazidas à realidade. Entendeu? Exatamente. Então, no momento que a gente pensa nesse Jesus, e a Bíblia também fala que por meio da palavra de Deus, Deus deu um comando às coisas
para que as coisas começassem a surgir, e João traz isso como sendo o verbo, e o verbo é basicamente a palavra, certo? Então, é, o que João está querendo trazer ali no seu evangelho é justamente essa tradução daquilo que a Bíblia falava para essa pessoa que agora estava ali andando com eles. Então, João queria traduzir que aquela pessoa que tinha vindo, aquele carpinteiro que tinha chegado ali para conversar com as pessoas, na verdade, era aquele Deus lá do início que eles sempre tinham ouvido, que era todo-poderoso, que é um Deus eterno, que tinha trazido todas essas coisas, que tinha, desde da criação, desde o começo de tudo, ele tinha sido Sim. a ferramenta, na verdade, que Deus usou por meio do verbo, sendo tudo no princípio, para que essas coisas viessem à realidade. E, cara, agora para pensar comigo, e olha só que interessante isso que você estava dizendo, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando num negócio e eu achei isso muito legal. O verbo, ou seja, é a palavra, né? E Deus, ele criou tudo através de uma voz de comando, através de uma palavra. Então ele disse, haja luz, e houve luz. Então, se o verbo era Deus, ou seja, o verbo que é a palavra de Deus, então Exato. quando Deus, o próprio Deus disse, haja luz, era como se tivesse assim, Jesus, e houve luz. Sim. Jesus, e houve dia. Por quê? Porque ele é o próprio verbo. E é quando a gente para ver ainda mais a Bíblia, o verbo se fez carne, ou seja, a palavra desde o início, a palavra do Criador, a palavra que criou todas as coisas, agora a palavra está entre nós. A palavra se fez carne, ou seja, o próprio Jesus se fez carne. Então, cara, quando a gente para analisar toda essa questão, a gente está falando uma questão bem assim, teológica e tudo mais, mas a gente olha para a prática, cara. Toda a Bíblia é um livro muito da hora, porque assim, no começo, a gente fala de uma criação, a gente fala de um Jesus que estava sendo o Criador, aí a gente parte para o meio da Bíblia, que esse Criador se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, nos ensinou, fez discípulos e tudo mais. Agora, esse verbo voltou novamente para o Pai e vai voltar para terminar tudo aquilo que foi feito no começo. Exato. E olha que ciclo perfeito que o próprio Deus fez, né? É. E o próprio Deus é o próprio Jesus. Eu acho legal, né? Assim, que às vezes a gente fica meio confuso, né? Pô, mas o Deus, Jesus, o Espírito Santo é diferente, é igual, é junto. E um dia a gente vai estar falando a respeito disso assim com vocês. Mas, cara, provavelmente com um convidado. provavelmente com um convidado assim de peso para estar falando a respeito disso, que a gente tem uma pessoa que fala muito bem disso. Mas, cara, olha só que loucura isso, né, cara? É muito legal de se pensar como que tudo se encaixa e tudo se conecta. E assim, e agora aprofundando mais ainda de quem ele era, né? Hoje a gente tá falando assim de quem ele era, de como tudo foi criado e tudo mais. Então assim, mano, Jesus, ele sempre esteve presente em toda a criação. Exato. Até o meio, Jesus, ele estava ali, presente. A gente não sabia, a gente não entendia. E eu acho que Jesus, ele se fez carne não somente para salvar, para nos trazer a salvação, mas principalmente, cara, para a gente entender que existe um Deus. Sim. Porque igual o Jó fala, né, que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os olhos dele viam a Deus. Cara, eu acredito muito nisso, que Jesus, ele veio aqui não somente para nos salvar, e glória a Deus por isso, mas eu acredito que Jesus, ele veio também com o propósito de revelar Sim. quem é o próprio Deus, porque Sim. ele é Deus. Sim. É como se ele viesse e falasse assim, mano, Deus existe, eu sou Deus. Uhum. Olha que louco. E assim, se a gente começar a pensar na história de Jesus só a partir da vinda dele como homem, essa história fica extremamente incompleta, porque na verdade não conta toda a importância daquilo que Jesus vinha fazer, e isso também não consegue explicar por que a vinda de Jesus é um evento tão importante para nós. Sim. Se a gente não conseguir entender que esse homem que veio não era qualquer homem, e ele não veio de qualquer lugar, a gente não consegue entender o objetivo desse sacrifício. Então, a primeira coisa que a gente precisa enxergar em Jesus, e é por isso que a gente está começando aqui no podcast, como o Jesus que era, ou o que está no princípio, é que ele, sendo o próprio Deus, faz com que a morte e o sacrifício dele tenham um significado totalmente diferente. Exato. A gente vai chegar onde ele faz esse sacrifício e contar um pouco dessa história de Jesus, mas no momento que a gente entende que, cara, um Deus nos criou,
e esse Deus queria se relacionar com a gente errou. A gente pulou fora do paraíso por conta do nosso pecado. E agora, esse Deus, que é extremamente soberano, que é todo-poderoso, que é eterno, está convivendo com seres completamente inferiores. E esse Deus quer, em vez de nos exterminar para que a gente pare de dar trabalho para ele quer, na verdade, vir até a nossa realidade, para que ele possa nos salvar, dar uma conotação totalmente diferente a isso que a gente vê. Porque normalmente as pessoas olham para esse Jesus que fez o sacrifício para nos salvar como se ele fosse apenas um mártir, o que não é a realidade. Jesus não é mais uma pessoa daquelas que a gente vê ou nos filmes ou no livro de história que se entregou por uma causa. Ele é isso também, mas ele não é apenas isso. Na verdade, ele é o próprio Deus, como você falou, que veio num formato humano, mas não porque ele precisava, ou não porque esse formato humano e esse sacrifício precisaria dar uma honra que ele não tinha. Não, foi por amor que ele falou: vou abrir mão de tudo que eu tenho para poder descer, pagar um sacrifício e salvar essas pessoas, conectar elas de volta ao Pai, foi o que você falou, Sim, que é revelar esse Pai. Então, quando a gente consegue enxergar quem Deus era, começa a dar um sentido totalmente diferente, exato. olhar para esse Jesus que é hoje e o que vai ser, que a gente ainda vai falar. Exato. Cara, algo que você falou muito interessante. Eu sempre falo, mano, Deus, ele é um Deus de amor e um Deus de justiça. Eu acredito que, quando na Bíblia fala que Deus se arrependeu da criação e tudo mais, eu não acredito que Deus estava de fato falando assim, nossa, meu Deus, por que que eu fiz isso? Mano, Deus não é homem para que minta, nem para que se arrependa, cara. Por que que o próprio Deus ia se arrepender da própria criação? Entendeu? Eu acredito que realmente foi um momento ali de tristeza da parte de Deus. Assim, poxa, os caras estão pisando na bola Os legal, caras deram aquela tá ligado? rata, né? Mas, cara, isso que você disse é muito legal. Jesus, ele veio para nos conectar com o Pai, para se revelar como o próprio Deus e para dizer: ei, existe esperança. Ei, existe salvação. E, cara, você não precisa fazer nada mais, nada menos que vir, me segue, me dá tudo. Porque, mano, os discípulos não seguiram Jesus pela metade. Jesus entregaram tudo para seguir a Deus, porque Jesus era Deus. E é assim na nossa vida. Então, assim, às vezes eu vejo que as pessoas não compreendem, não conseguem compreender Deus. Compreender Deus no sentido assim, por que que Deus está fazendo isso? Por que que Deus não fez? Ah, Deus está se arrependendo. Ai, não sei o que. Cara, entenda o seguinte, cara. Deus, ele só quer uma coisa de você. O teu tudo. E o teu tudo é o seu coração. É a única Exato. coisa que Deus quer de você. Porque, mano, Deus já espera nas nossas fraquezas. Deus já espera os nossos erros. Deus já espera, cara, tudo isso que você tá aí na sua cabeça, falando assim, nossa, mas Deus tá me castigando. Cara, Deus já espera isso. A única coisa que Ele quer de você é dar o teu coração. Dar o seu tudo. Que a partir disso, agora sim a gente vai consertar algumas coisas. E uma Então, coisa, assim, a expectativa não tá no que você pode oferecer a Deus. Se é as coisas boas ou as coisas ruins que você faz. Cara, isso aí Deus já sabe, entendeu? Mas, cara, o que Deus espera de você é o teu coração, tá ligado? E sim, Jesus, ele veio pra, na minha opinião, pelo menos, ele veio pra dar esse significado. Assim, cara, dá, entrega e me segue. sim. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender diante disso que você falou é que se Jesus estava no princípio e Jesus iniciou todas essas coisas, na verdade, tudo foi feito por meio dele, ele já sabia de tudo que iria acontecer depois. Exato. Ele já sabia dos erros e acertos que a gente teria, já sabia que Adão iria pecar lá no Jardim do Éden, e já sabia disso que eu e vocês estamos fazendo aqui hoje, do que a gente ainda vai fazer. Então, isso nos dá uma outra visão também desse Jesus, que é um Jesus que, como está escrito em uma das epístolas de João, é aquele que nos amou primeiro. Sim. Esse Deus nos amou primeiro. Como assim primeiro? Ele já sabia que a gente ia errar. E mesmo assim ele escolheu nos amar e escolheu enviar seu filho. E esse filho, que é Jesus, que estava lá no princípio, já sabia também que ele iria pagar esse preço para que a gente pudesse estar de volta conectados a Deus. Então, parece ser uma história que à primeira vista foi um filho pego de surpresa de um pai meio maluco. Hoje Mas é na a hora. verdade não. Acordou, filhão, e aí? Então hoje, não sei se você tá sabendo, mas eu Hoje é dia que você encaminhei morre. um sacrifício aí pra você, porque tem uns meninos aí que eu tô precisando trazer. Mas quando a gente consegue olhar isso, a gente deixa de lado as barreiras que a gente cria
de acordo com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, Isso, de exatamente. atingir esse Jesus, de alcançar esse Jesus. Porque a gente olha pra gente e fala assim, eu não sou bom o suficiente. Eu não tenho as qualidades que conseguem me dar acesso a esse Jesus. Mas Jesus já sabia que a gente iria errar. Jesus, quando pagou o preço por todos nós, ele já sabia de tudo que a gente ia fazer. Então, muitas vezes a gente olha para a Bíblia, para o nosso relacionamento com Jesus, e muitas vezes para uma história como a de Pedro, que negou Jesus, e a gente pensa, cara, Jesus deve ter ficado maluco com ele. Jesus, na verdade, já sabia que Pedro ia negar. Ele cantou a pedra antes de Pedro negar ele. Falou assim, você tá Com pagando, Judas também você foi tá da mesma pagando de forma, né? bonzão? Eu já sei que você vai me negar antes do galo cantar, você vai Pô, você negar vai me 3 trair com um vezes. beijo, paizão. O que você tá aqui tentando me meter a É. louco? E, cara, no momento que Jesus ressuscita e vai atrás dos discípulos, vai também atrás de Pedro. E isso é uma coisa que conforta muito o meu coração, pensar nesse Jesus que era, que já sabe de todas as coisas e que é o próprio Deus, é que muitas vezes eu senti isso comigo também. Muitas vezes eu errei com Jesus, eu errei até comigo de coisas que eu queria fazer. E, cara, você sente Jesus vindo atrás, te falando assim, cara, eu já sabia, eu te conheço, eu já sabia o que você ia fazer, sei dos erros que você ainda vai ter, mas eu não estou aqui por isso. Não estou aqui por quem você é, eu estou aqui por quem eu sou. Uhum. E Jesus sabendo quem ele é, que é o Verbo, que a gente começou a falar, que é esse Deus onde todas as coisas foram feitas, mas principalmente esse Deus que possibilita as próximas coisas de virem à realidade, ele já sabe que a minha salvação vai vir à realidade por meio dele. Sim. Por meio desse Jesus, desse Verbo que criou o universo, também vai ser criada a minha vida com Deus na eternidade. A minha vida e a minha salvação vai ser criada. E até trazendo um pouco para a nossa realidade, por meio desse Deus, desse Jesus que é o Verbo, onde todas as coisas foram criadas, eu sei que a restauração, por exemplo, de um casamento pode vir à realidade. Sim. Porque isso precisa ser feito em Jesus. Não é Jesus te contando como você vai fazer. Não, no momento que você coloca a sua família dentro de quem Jesus é, você começa a entender que ali essas coisas podem ser criadas. Exato. O seu sonho, um trabalho, o filho, que às vezes de uma mulher estéril, todas essas coisas podem ser criadas em Jesus. Por que Jesus consegue fazer milagres? Por que a gente ora e o sobrenatural acontece? Porque, na verdade, para Jesus, fazer o impossível é o natural. Uhum. Jesus criar coisas do nada e fazer coisas que a gente não consegue é o natural, porque a gente só consegue modelar aquilo que Jesus já fez. Mas Jesus, ele é a ferramenta e também essa massa de modelar que permite as coisas virem do nada. Exatamente. E, cara, e olha como é engraçado, né? A gente começou a falar de Jesus como ele era, ou seja, o Criador, aquele que nele tudo foi criado. E agora a gente começou a funilar para o nível da salvação, ou seja, quem ele é. E ele é o Cordeiro, É isso. aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio e aquele que é até hoje. A nossa salvação ainda é em Cristo Jesus. Ele veio para ser algo que não vai ser mutável com o tempo, entendeu? Ele não era o Salvador. Ele não foi o Salvador daquele tempo. Ele é o Salvador. E quando eu falo assim, eu sou aquele que é porque, assim, eu acredito que nessa revelação, João, ele teve o entendimento que, assim, aquilo que queriam passar para ele, o anjo queria passar para ele, era o que, assim, cara, esse Jesus que era lá no começo, que foi tudo nele foi criado, e etc, etc, ele ainda é Sim. esse Jesus. Ele ainda é a salvação. Sim. Ele ainda é o Criador. Tanto é que, olha só que loucura. Jesus, ele tem a característica da criação nele. Isso é algo característico dele. Tanto é que eu acredito que o milagre da multiplicação, cara, é uma característica de alguém que cria. Porque, de verdade, cara, ele criou pães e peixes. Do nada. Multiplicou, tá ligado? Ele transformou a água em vinho. Isso é uma característica, para mim, de quem cria. Sim. Tá ligado? De quem é o Criador. E ele, quando ele veio aqui como homem, ele veio para testemunhar e testificar cada vez mais. Eu sou o Criador. Eu sou o filho desse Deus. E eu sou esse próprio Deus. Tá ligado? Então, por isso que, cara, Jesus, ele não é algo do passado. E Jesus também não é algo que vai vir no futuro.
como algumas religiões acreditam, né? Que Jesus Sim. ainda vai vir. Sim. Então, algumas religiões esquecem esse é. Só sabe que ele é o começo É, e sabe que porque ele é o fim, tá ligado? eles pensam que é um outro Messias que vai Exato, é um vir. outro Messias, com outras características e tudo mais. E E uma assim, pode falar, não, fala. obrigado pela oportunidade. Não, obrigado. Mas, cara, é uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar e que, na verdade, é muito bem resumida por uma frase que um grande filósofo, que eu esqueci o nome, quem é, falou, é Se você que, sabe, deixa aí. se você sabe, deixa aqui nos comentários pra gente qual que é a frase. Pode Mas essa aqui, estudar inclusive, melhor. para nossa produção aqui, vai sair de Reels depois, tá? Então, se você está nos acompanhando, vai lá no nosso Instagram. Mas a frase é o seguinte: todas as religiões criam um Deus que usa máscaras para se esconder. Mas Jesus foi o único que criou e usou uma máscara para poder se revelar. Porque Jesus é o próprio Deus, mas quando ele vem ao mundo como homem, ele vem com essa máscara de ser um ser humano. Ao mesmo tempo que ele é totalmente Deus, ele é totalmente ser humano. Por quê? Porque a gente nunca iria conseguir entender, compreender e se relacionar como a gente fez e faz até hoje com Jesus se a gente nunca tivesse visto essa versão dele. Não porque faltava alguma coisa para Jesus ou porque ele precisava criar alguma coisa, mas por conta da nossa incapacidade, ele precisou passar por isso. E a gente costuma olhar desse Jesus que é o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, como tendo sacrifício apenas na cruz. Mas na verdade, a vida dele na terra foi um grande sacrifício. Porque você imagina você deixar de ser Deus para se tornar um homem Para e viver habitar com as com os homens. pessoas. E a grande parte do ministério de Jesus não está em cima da cruz fazendo com que as coisas se transformassem. Isso é uma parte super importante. Mas está também no discipulado. A gente, em um outro episódio aqui, já falou sobre discipulado, na questão da visão. Mas ele também tirou esse tempo para ensinar a viver e fazer uma transferência de vida com outras pessoas, para que elas pudessem continuar passando. Então, esse Jesus é com certeza o homem mais humilde que a gente pode conhecer, porque é também, ao mesmo tempo, o homem que mais tem do que abrir mão. Ninguém pode abrir mão de mais coisa do que Jesus, porque Exato. Jesus tinha tudo. E, cara, isso que você tá falando é muito interessante, né? Então, assim, cara, se você tá prestando atenção nessa gravação, cara, Tá preste bastante embaçado hoje. Não queria presta- falar nada, não. Exato, Tá embaçado. hoje o negócio tá só teologia pura aqui. Obrigado dessa parte. Mas, cara, se você tá prestando atenção nessa conversa, cara, para pra pensar nisso que a gente acabou de dizer. Cara, Jesus, ele é simplesmente o homem mais humilde do mundo, porque ele foi o próprio Deus e falou assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou deixar de ser Deus. Deixar de ser Deus não, né? Eu vou vir como Deus para essa terra aqui, para habitar com homens. Agora, cara, se coloque no lugar de Deus, assim, em pensamento. Mano, você, às vezes se coloca em algumas posições para caminhar com alguém? É aí que fica a pergunta. Ai, 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 Jesus. Porque, mano, às vezes eu não me sujeito para caminhar com você porque eu não concordo com algo que você faz. Agora imagina, o próprio Deus ficou no lugar como homem, meu irmão. Você pensa, eu não vou me rebaixar ao nível da pessoa pra andar Exato. com ela. Ela que precisa vir até onde eu tô. Agora eu te pergunto, se a gente usa essa lógica para fazer, se Deus usasse essa mesma lógica que a gente usa, ou seja, eu não me rebaixo ao seu nível, você que sobe até mim. Quem que sobe até Deus? Exato. Se não for Você por meio imagina de se eu e Jesus. você fosse pensar da gente subir no nível da nossa produção aqui do Anointed. Não tem como. Os caras tem estão muito, como, os muito cara tá acima da muito gente, acima muito à da nossa gente, frente. tá Os ligado? caras desceram pra andar com a Então, gente. assim, mano, Jesus é o maior exemplo de humildade, mano. Porque o cara sendo Deus, ele falou assim: vou caminhar entre os homens, vou ensinar os homens e vou trazer a salvação pros homens, sendo um homem. É, Mano, Jesus É poderia maluco. ter trazido a salvação, cara, sendo Deus. Ele falou assim: olha, a partir de agora vocês estão tá salvos. salva aí. Creiam em mim. E manda um, sei lá, um sinal, uma chuva, um arco-íris. Mano, não sei. E manda algum sinal. Agora fala: não. Eu vou descer, eu vou ensinar. E olha só, e isso que pra mim, mano, é o boom da Bíblia. Tudo já estava escrito. Exato. Não era. Exato. Não era. Tudo já estava escrito o que ia ser, o que é. E quando estava acontecendo o que é, já estava sendo profetizado o que iria de vir. Porque Jesus, durante toda a sua vida, ele ainda ficava falando. Ele não profetizava. Ele não falava, na verdade, o que ia acontecer com ele. Olha, eles vão me pegar. O filho do homem vai ser levado. Os caras, filho do homem.
Mas o que está Como assim? O acontecendo? que está acontecendo? Então, ou seja, Jesus já estava fazendo o que iria de vir. Já estava falando e revelando para a galera. Né? Exato, tá ligado? E a gente espera esse há de vir, que em breve voltará. Não mais como cordeiro, mas sim como leão, tá ligado? Que isso. Que vai vir agora para julgar Da as tribo de nações, Judá. tá ligado? Da tribo de Judá, entendeu? Então, o verbo Se fez carne. se fez carne, morreu como cordeiro, ou seja, morreu como cordeiro. Ressuscitou como leão. E agora, filho, ressuscitou Central 3. e há de vir. Queremos vocês aqui, hein? Ah. Central 3. Os caras tá ligado que é com eles que eu tô falando da música aí, que eu já escutei demais. E há de vir como leão, mano, tá ligado? E tanto é que se você coloca essa parte do és aquele que era, que é e que há de vir, aparece a música deles. Assim, Coloca Central lá, 3. Cordeiro e Leão, Central 3, você vai entender tudo que a gente tá falando aqui numa Exato, música. numa música aí de 9 minutos. Mas é muito interessante a gente olhar para esse Jesus que é, e a gente tá dando aqui para essa versão, né, que é a versão do meio, versão que é como Cordeiro, porque a primeira vez que Jesus se apresenta de maneira física para a gente é esse carpinteiro, uma pessoa humilde que visualmente, humanamente, não tem nada para oferecer. Exato. Você imagina que é o próprio Deus que tem tudo, que criou tudo, mas que humanamente ele vem como alguém que não tem nada a oferecer. Que trabalha E com a que pessoa comum. confunde a galera da época, confunde profetas, sacerdotes que tinham na época, porque eles estavam esperando um rei, que a gente já vai falar daqui a pouco, é o rei que há de vir. Mas primeiro, Jesus quer mostrar assim, pessoal, isso aqui não se trata de aparências e de um jogo de quem pode mais, quem pode menos. As pessoas se julgavam dignas de receber um Messias porque elas eram do povo escolhido, do povo de Deus. Mas Jesus, desde lá de Abraão, havia revelado que ele queria abençoar todas as famílias da terra. Então ele vem como um cordeiro e como um carpinteiro, como uma pessoa simples, para falar assim, ó, eu sou o rei de vocês, eu estou vindo de uma maneira simples. Por quê? Não pensem que vocês estão recebendo o Messias porque vocês são alguém melhor do que os demais povos. Não, eu simplesmente escolhi vocês também por amor. Mas vocês precisam entender que eu vim aqui para acabar com essa noção de que existe pessoas melhores e existe um povo melhor. Não, eu vim trazer todo mundo para o mesmo nível para que a gente esqueça essa realidade, que é a realidade humana, e a gente comece a entender essa realidade sobrenatural que Deus quer colocar. Por quê? Porque, cara, na força do nosso braço, como humanos, como pessoas, a gente não tem o que oferecer. Exato. E Jesus quis mostrar isso sendo essa pessoa, que, como diz lá em Isaías, não tinha nada que agradasse aos olhos. Foi rejeitado pelas pessoas. E sendo essa pessoa, Jesus conseguiu ensinar pra gente que, cara, não adianta você olhar dessa maneira como querendo ser melhor ou alcançando algo melhor por meio do seu esforço humano. Porque nem Jesus fez isso. Nem Jesus quis trazer algo e significar algo pra gente por meio de um esforço humano. Ele veio como humano, mas veio como o humano mais simples. Exato. E foi graças a isso, cara, que todas as demais coisas foram colocadas debaixo dos pés de Jesus, tá ligado? Então, tipo assim, mano, foi graças a essa vida humilde. Foi graças a isso, né? Foi graças a isso. Ide. Que ele, assim, foi humilhado e tudo mais, que todas as coisas foram colocadas debaixo do pé de Jesus. E assim, Engasgou, filhão. fiquei até emocionado aqui. Mas, cara, a gente entendeu que Jesus era Visão cabe na mão. a visão cabe na mão. A gente entendeu, no caso a visão hoje é só 3 dedos, né? Os outros a gente cortou fora. A gente cortou fora a comunhão e E o treinamento. o treinamento. A gente cortou ainda Pronto. só com a multiplicação, o discipulado E o e o evangelismo. Mas brincadeiras à parte, cara, eu Eu até perdi onde você tava. perdi Não, aqui. eu vou pegar um gancho nada a ver aqui Mas- se você tiver perdido o seu. Mas, cara, a gente entendeu que Jesus é aquele que era. A gente entendeu que Jesus é aquele que é. E agora, quem é esse Jesus que há de vir, né? É também muito interessante pensar nisso, igual a gente falou, que na verdade a gente tenta fazer essa divisão só para que fique mais claro como Jesus escolheu se revelar em cada período. Mas é tudo um só, tá, gente? Mas é tudo um só, entendeu? E esse Jesus que há de vir é aquele Jesus que era o rei e o verbo e que por algum momento Se fez, abriu cara. mão dessa sua majestade para se fazer um humano. E agora ele vai pegar tudo aquilo de volta,
mas Deus vai colocar ele agora numa nova posição. Agora ele tem um nome que é sobre todo nome. E é engraçado porque a Bíblia traz como definição de nome como sendo a identidade. Tanto que os personagens que vêm na Bíblia antigamente, o nome que eles recebiam era conectado à identidade que eles tinham. Então, Jacó, Sim, por exemplo, era o usurpador. enganador, usurpador. Enfim, Moisés também, aquele que foi retirado das águas e tal. Então, tudo isso traz uma conotação de identidade. O nome, ele é uma revelação da identidade. Tanto que tem um anjo que se revela na Bíblia, se eu não me engano, a Daniel, e Daniel pergunta, se for a Daniel pergunta o nome dele, e ele fala, por que você está perguntando meu nome? Você nem consegue compreender o que isso significa. Por quê? Porque é uma realidade tão diferente. Eu acho que não é Daniel, mas enfim, tem algum anjo na Bíblia que fala isso. Não, o anjo Daniel eu não conheço. Não, o anjo que se Falou, revela a Daniel. tá bom. Mas eu não sei nem se é Daniel, mas Tá enfim. Ele fala, por que você está perguntando meu nome? Porque é algo tão complexo que na linguagem de vocês, isso nem faz sentido, você não conseguiria compreender. E por que eu estou falando tudo isso? Porque no momento que a gente entende que Jesus é o nome que está sobre todo nome, ele foi a realidade e ele foi a identidade, ele foi aquilo que é construído o universo no princípio. E agora, o que Deus está fazendo? Deus está pegando Jesus, falando assim, agora você é o nome, ou seja, você é aquela identidade que está acima de todas as identidades. Então não importa quem eu e você é hoje, o que a gente fez. Porque no momento que a gente está em Jesus, a gente está agora numa realidade que está acima daquela que a gente tinha. E no momento que Jesus ordena as pessoas, batizem as pessoas que vocês vão discipular no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso significa que a gente precisa mergulhar essas pessoas na identidade de quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente precisa fazer com que essas pessoas estejam mergulhadas naquilo que eles significam. Então a gente para de ser alguém que significa alguma coisa por si mesmo e a gente passa a estar mergulhado naquilo e agora a gente significa uma parte de um todo que está sendo Deus. E é por isso que a gente se torna um membro desse corpo, que é o corpo de Cristo. Então, no momento que Jesus vem, ele vem para finalizar essa obra que agora a gente está abandonando aquilo que a gente é como pessoa. A gente está abandonando aquilo que a gente vive. O apóstolo Paulo fala, agora não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele é um cara que entendeu que ele foi batizado em Jesus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ele foi batizado, ele foi envolvido nessa identidade de quem Jesus é. E ele envolvido, ele sabe que agora não é mais ele que vive, é Cristo que vive. E no momento que Cristo voltar para o seu corpo, sendo a cabeça, e governar todo mundo, agora todo mundo vai estar envolvido nessa identidade, que é a identidade que está acima de tudo, que é essa realidade, esse ser que está acima de todas as outras coisas, e agora a gente não precisa mais se importar com as coisas que eram um problema, com as dores e as doenças que a gente tinha. Porque agora, como pessoa, como corpo, como família, a gente faz parte dessa outra realidade que já cobriu todas as coisas e renovou todas as coisas. Exatamente. E, cara, algo que eu acho, assim, engraçado, né, cara? As pessoas pedem um rei. As pessoas pedem que o rei venha. E, cara, eu acredito que os judeus lá, aquela galera que não acredita, é intencional. Porque, mano, para pra pensar agora, isso aqui é muito interessante. Loucura agora, hein? Compartilhe da mesma visão Ó o corte vindo. Cara, eles pediram tanto um rei, tanto um rei, tanto um rei, que esse mesmo Jesus que eles rejeitaram, o mesmo Jesus que eles rejeitaram, ele vai voltar como rei. Ele não é um rei que eles querem, só que agora ele vai voltar como rei para julgar todas as nações da terra, tá ligado? Se é um rei que vocês estavam pedindo, então agora é um rei que vocês vão ter, tá ligado? Só que agora não esperem mais aquela questão, ô Paulinho, vem cá, cara. Vem. Ah, não, agora, filho. Agora é a parte estreita. Agora é a parte agora onde é o chicote estralando a questão. Não era um rei que vocês queriam, que vinha para guerrear, pra, assim. Tanto é que vai vir todos os cavalos. E de repente vai vir Jesus. E, meu amigo, aqui, quando Jesus vir, meu irmão... Pé de pano. E olha só que loucura, né? Jesus, quando ele entrou, exatamente, foi montar no jumentinho. Só que agora no cavalo que ele vai vir, meu irmão, agora o buraco é muito mais embaixo. Então, assim, crina de não era um fogo. rei que vocês queriam? Então agora é um rei que vocês vão ter.
Só que agora já não esperem mais a mesma coisa, tá ligado? Exato. Então, tipo assim, isso é muito legal você ver as fases, entre aspas, assim, né, de Jesus. O Criador todo que a gente não via, que a gente não sabia, que a gente só sabia que criou, que automaticamente era Deus. Aí o próprio Deus falou assim, agora eu vou me revelar a eles. E Deus se revelou por completo, porque eu fico imaginando assim, quem viu Jesus assim, né? Quem viu, viu. Tá ligado? Então foi e se revelou. E agora falou assim, agora eu vou voltar como rei. O rei que vocês esperam vai voltar. O rei está voltando. Gabriel Guedes, queremos você aqui do Você vai nada, dar uma tá palhinha ligado? aí, filhão, ou nada? Mas não. No final Tá no bom. final aí a gente dá uma palhinha aí com a música Jeová Jireh. Deixa lá. Deus proverá. Mas, cara, brincadeira essa parte. Cara, sim, o rei está voltando, cara. O rei está O voltando. rei está voltando, tá ligado? Igual fala, Aleluia. Ele as vem nos trombetas buscar. estão soando, o meu nome a chamar, ou seja, o significado do nome, tá ligado? Então, assim, mano, isso é muito louco, cara. Então, assim, mano, o rei tá voltando. Esse cordeirinho que morreu, mano, ele tá voltando como um leão. E assim, ele vai chegar para dar o fim o fim desse ciclo. E novamente, porque ele é o criador, ele vai dar o começo de um novo ciclo, só que agora o ciclo é eterno. E é ao lado do Exatamente. Pai. Então, mano, Exatamente. tudo se conecta. O Deus que criou foi o Deus que se manifestou, o Deus que voltou para relativamente terminar, mas como ele é um Deus criador, no término ele vai criar. Só que dessa vez ele vai criar algo que vai ser eterno agora. Entendeu? Não vai ser mais algo passageiro aqui nessa terra, nessa vida, tá ligado? A gente vai agora para a eternidade com o Pai, uma eternidade que ele criou para nós, por conta dessa característica de criador que ele tem, tá ligado? E assim, uma outra coisa muito da hora da gente pensar é que, entrando um pouquinho de escatologia, mas eu não sou assim, eu gostaria de saber mais do que eu sei hoje. A gente vai trazer pessoas que realmente manjam muito de brabo, escatologia, muito Jesus brabo, Cop. né? Queremos você. Eu peço mesmo. Mas De escape. o que eu quero dizer assim sobre esse Jesus que vai voltar? Muitas vezes eu já ouvi pessoas que falam assim: "Ah, eu tenho medo de ler Apocalipse". Porque a pessoa pensa assim, cara, Apocalipse tá lá, é fogo de enxofre Acabou, e é caindo, dragão é choro e vindo. ranger de dente, os negócios nada a Que ver. é É nego besta que com tá, 7 cabeças é saindo. Não nego sei que nem vai se é isso mesmo. ressuscitar e a gente não vai acreditar, e vai É. procurar a morte e não vai Mas, achar. cara, Embaçado. na verdade, é Jesus revelando essa outra face dele, que a gente sempre vê ao longo da Bíblia, que é assim, muitas vezes a gente se sente injustiçado, porque tantas pessoas fazem tantas coisas más umas para as outras. E a gente fala assim, cara, será que não tem ninguém vendo? E tem um Deus olhando para todas essas coisas e vendo o coração das pessoas. Tem um Deus que está olhando para as pessoas e falando assim: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está lutando, eu sei que tudo isso que você está fazendo não está sendo em vão. Porque em algum momento chega aquilo que Jesus está prometendo para as pessoas. Tem muita gente que pensa que céu e inferno são uma maneira de ou chantagear ou bajular para as pessoas aceitarem a Deus. Na Vem pra verdade, mim que você vai pro céu. na verdade, não tem nada a ver. Na verdade, é assim, a gente não consegue fazer nada por nós mesmos. O céu é um presente que aceita quem quer. Mas a realidade da condenação é a realidade que a gente se encontra desde o momento que a gente nasce. Eu sei que não é tão legal pensar nisso, mas se a gente não entende o lado da condenação, não faz sentido o lado da salvação. Não faz sentido tudo isso que ainda vai acontecer, esse Jesus que vai voltar e no Apocalipse vai acontecer um monte de bagulho meio doido. E o que tudo isso significa? Significa o que Jesus veio para cumprir, que é, vocês estão debaixo de uma condenação. Ele não veio aqui, assim, dar ingresso para uma festa, entendeu? Ó, vocês estão aí de boa, vocês estão na sua casa e tá tudo funcionando, mas eu tenho um negocinho melhor. Não. Jesus sabia que a gente estava caminhando em direção à morte e o que ele vai vir fazer é vir buscar as pessoas que aceitaram esse convite para a vida. Não só ser liberado. A gente citou, né, um exemplo, alguns podcasts atrás, alguns episódios atrás, que era do preso, que o prefeito da cidade tirou ele da condenação. Mas não apenas tirou ele da condenação, mas falou assim, eu vou te dar uma casa. Ele, além de tirar a condenação que a gente merecia, ele deu coisas que a gente não merece. Porque esse Jesus é esse Jesus que sempre esteve ao longo da história.
E Exato. nesse momento, ele vai cumprir aquilo que ele fez desde o princípio. Aquilo que ele sonhou desde o princípio. Então, só para finalizar, quando Jesus vem e fala para as pessoas, eu não vim mudar a lei que está aí, eu vim cumprir, não é apenas obedecer a lei, porque a palavra cumprir não significa apenas fazer com que as coisas aconteçam como elas estão escritas ali, mas cumprir também significa fazer acontecer alguma coisa. Sim. Ou seja, a lei dizia, vocês vão cumprir, vocês vão obedecer todos esses decretos até que venha uma aliança que é melhor que essa, até que venha uma aliança que vai cobrir essa. E Sim. Jesus veio falar, eu já sabia, eu já planejei tudo desde o começo, e eu vim agora fazer tudo isso acontecer. A nova aliança. E a próxima vez que eu vier, é aí que o caldo vai entortar. E aí é o momento que eu vou cumprir o resto do que falta. Exato. E eu gostaria só de fazer uma ressalva assim na sua Pode fala, fazer uma ressalva. porque às vezes alguém, às vezes não convertido pode estar assistindo nosso podcast, e às vezes pode ter gerado uma dúvida, às vezes no coração da pessoa. Quando você diz assim que a gente já nasceu com o pezinho assim Mais para lá que para cá. para perdição, mais para perdição do que para salvação. Mas assim, essa ressalva que eu quero fazer, cara, Deus, vamos supor, quando o bebê nasce e às vezes ele morre após o nascimento, esse bebê não vai para o inferno, tá, gente? Entendam isso que o Paulo Augusto quis dizer. Ele não quis dizer que assim, a gente já nasce para ir para o inferno. A gente já nasce assim, predestinado. Se esse cara não se converter antes da morte, ele vai para o inferno. Ah, mas se morreu com um ano, é o inferno. Mas o que esse cara fez em um ano? É um bebê em um ano, vai para o inferno. Não, o Paulo Augusto não quis dizer isso. Ele quis dizer o seguinte, assim, durante toda a nossa vida, Deus ele está dizendo, vem, vem, vem. Jesus está dizendo, vem, vem. Porque se você continuar com essa vida, se você continuar com esse estilo de vida, o que te espera é a perdição, É a perdição. é a condenação. Mas o que eu quero te dar é a salvação. Então, gente, se uma criança de 1 ano morre, gente, ela não vai para o inferno. O que ela fez para ir para o inferno? Para o pessoal não cancelar, gente. Entendeu? É bom fazer essa Para ressalva. ninguém cancelar o Paulinho, entendeu? Obrigado. Ele se Brinca- importa com o meu Assim, cancelamento. mas brincadeiras à parte. Então, assim, para que vocês entendam isso, entendeu? Porque, filhos, a gente não peca da noite pro dia. Isso aí, filhos, o nosso estilo de vida pecaminoso, isso sim já está impregnado em nós por conta de Exato. Adão. Realmente a gente nasce com essa predisposição para o pecado, filhos. Exemplo, assim, às vezes eu vejo algumas crianças de 3 anos de idade que gostam de fazer umas maldades assim, que eu falo assim, caraca, por que esse menino tá Essa daí fazendo já tá isso? começando mais cedo a Puxando a entrar na orelha, gosta condenação. de fazer uns negócios assim, tá ligado? Então, tipo assim, mas brincadeiras à parte, então assim, filhos, a gente nasce com essa predisposição a pecar. E, filhos, se até, uma criança de 1 ano não tem nem consciência do pecado. Só que a partir do momento que você começa a ter consciência daquilo que você está fazendo, Da tanto maldade. porque comer do fruto era você ter consciência do bem e do mal. É você ter consciência do pecado, cara. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu começo a ter consciência, eu falo assim, mano, isso aqui que eu tô fazendo, poxa, se não agrada nem os meus pais, quem dirá Deus? Às vezes o cara, eu nem acredito em Deus, então esse cara vai levar a vida de qualquer jeito, ele não tá nem aí. Então, assim, essas pessoas que adotam esse estilo de vida, cara, se não se encontrar com a salvação que é o Jesus, aí sim, entendeu? Tanto é que na Bíblia diz que às vezes a gente vai ficar assim, hipoteticamente falando, um exemplo, tá? Pelo amor de Deus. Mas às vezes assim, o Toninho, crente ali, Não, pelo amor de pai, Toninho, não sei, crente ali, não sei o que, eu vou chegar no e falar assim, ó Deus, cadê o Toninho? Não tá. Tô sabendo Pera de aí, Toninho Deus, não, filhão. Raíssa tá aqui? Não, Deus, tá de sacanagem. O cara, ele tá entrando nas indiretas mesmo. Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha, ele tá querendo me cancelar. Não, porque eu cancelei penso... seu cancelamento, você vai querer me cancelar ao tá, vivo? Tá bom, não são pessoas que a gente conhece. Pelo amor de Deus. Mas enfim, a fulana tá aqui, Deus. Fulana era prostituta, fulana usava droga, fulana tá aqui no céu. Pô, o Beltrano era gente boa, via na igreja, dava o dízimo. Deus assim, pois é, né, meu filho? Não tá Escolher aqui. as coisas loucas pra confundir as sábias. Então, assim, não tá aqui. Então, assim, filhos, entendam que a salvação parte de você, pelo amor de Deus. E assim, dentro disso que você tá falando, é impossível falar do Jesus que vai vir se a gente não revelar esse Jesus que, enquanto ele está aqui no nosso meio, ele está possibilitando que todas as pessoas possam ser salvas. Como? Esse Jesus vai vir para trazer o resultado. Você quer falar, Vila? Eu ia falar assim, 90 minutos no Bernabéu é muito tempo. Meu Então, Deus. assim, filhos,
Eu não vou falar Quem que a sabe, gente, sabe, não vou essa falar aí. que a gente tem muito tempo, mas aproveita o dia de hoje, que é o Aproveita, amanhã a gente não aproveita. sabe. Então, assim, se você ainda não se Aproveita converteu, os se acréscimos aí. você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entenda que todo dia a gente está no acréscimo. Todo E a dia gente tá está no... no acréscimo, ó. Você pode ser o Rodrigo que faz 2 no acréscimo, mas você pode não ser o ser. raio que faz, Você mas pode não assim, ser. hashtag fica a dica, se vocês quiserem Rodrigo, anotar queremos isso. você aqui. Aproveita os Vamos ver o acréscimos. Todo dia da sua vida é um acréscimo. Então, É. se você quer se converter, se você está esperando se converter, cara, se converta espera agora, acabou. porque o amanhã, meu irmão, A Deus amanhã só pertence. pertence a Deus. Amanhã Deus Então, pertence, assim, mas retomando aqui o raciocínio, uma boa Continua. ressalva, é que é impossível falar de quem é o Deus que vai vir se a gente não falar disso que ele está fazendo agora e dessa salvação que ele coloca à nossa disposição todos os dias. Foi exatamente o que você falou, que todo dia é um acréscimo nessa partida que a gente está jogando. É uma partida que está acabando, mas Deus está nos dando um acréscimo para que a gente consiga aceitar isso. E isso vem pela graça. A gente falou em um outro episódio aqui também. Isso veio pela graça por quê? Porque a gente não tem forças para alcançar essa salvação. sim. E Jesus nos colocou apenas aquilo que você começou, que você abriu o podcast falando. Me entrega o seu coração, me entrega a sua vida. Abra mão de ser quem você quer ser para ser quem eu quero que você seja. Abra mão da sua identidade, foi o que eu falei também a respeito de ser batizado no nome de Jesus, que é abra mão da sua identidade, abra mão de quem o João quer ser, abra mão dos planos do João, abra mão do João fazer aquilo que é a vontade do João. E o João começa a viver Jesus, e Jesus começa a viver no meio da vida do João. E no momento que a gente percebe que Jesus não quer algo que a gente faria com o nosso esforço, não quer algo que a gente alcance por meio da nossa qualidade ou das nossas obras. Ele quer algo que a gente pode entregar apenas com a decisão. A gente entende que, na verdade, ele colocou a melhor proposta que a gente poderia ter. Porque ele resolve o problema de a gente não consegue sair dessa nossa situação para a salvação, mas, ao mesmo tempo, ele entrega um plano de vida para a gente que é o melhor que a gente pode ter. É o melhor que a gente pode sonhar. Você imagina viver os seus sonhos, você que não consegue criar uma história tão boa, abrir mão de viver tudo isso para viver o que Jesus quer, para viver as histórias e os sonhos que Jesus tem para você, tanto aqui na Terra como na eternidade. Aqui Jesus já faz com que a gente viva uma plenitude e algo extremamente abençoado. E no momento que ele vier para nos buscar, ele vai fazer com que a gente viva também tudo aquilo que ele sonhou para a gente. Uma eternidade cheia do poder da glória de Deus. Exato. Eu acho que nada melhor que a gente encerrar dizendo pra galera, cara, vocês conheceram o Jesus que era o Criador, que tudo nele foi criado, que você foi criado. Você é imagem e semelhança de Deus. Eu Você sou que está aí imagem do e outro lado semelhança. da Nós somos telinha. imagem e semelhança de Jesus, o Criador. Por isso que o ser humano tem essa aptidão para criar as coisas muito fácil. Não é por nossa capacidade, é porque a gente é imagem e semelhança de quem criou. Por isso que a gente cria. É verdade. Hashtag cortes aí, brincadeira. Mas, cara, você entendeu o Deus Criador, você entendeu o Jesus Criador. Você entendeu o Jesus que ainda é hoje e que sempre vai ser a nossa salvação. Então, cara, não espera amanhã. Tome a decisão Encontre hoje. hoje esse Jesus que é a salvação e que ainda vai ser a salvação. Exato. Porém, quando ele vai voltar agora para pegar a galera que aceitou o tá ligado? Então, assim, você entendeu todas as coisas. Quem ele era, quem ele é e quem ele há de vir. Se você não entendeu, assiste o novo vídeo. Se você está aceitando Jesus, inclusive, agora, assistindo o nosso vídeo, deixe nos comentários, Cara, porque isso pode abençoar muitas pessoas. E para mim, Muitas isso pessoas. vai valer só esse canal por conta disso. Então, Glória a assim, Deus. cara, entenda. Eu acho que se tudo que a gente falou, nada você entendeu, eu quero que você leve para sua casa. Eu quero que você tire um tempo agora para entender o seguinte. A gente tá jogando um jogo, entre aspas, figuramente falando. A gente tá jogando um jogo como o Paulo disse. Uma metáfora, né? Como o Paulo disse. A gente tá nos acréscimos, cara. Não espera bater. Não espera essa banda passar. Espera o juiz apontar para a riba Né? e apontar para o centro. Cara, se for para pedir perdão, pede perdão. E novamente eu te digo, cara, não espera bater. Não espera passar, cara. Aceita Jesus hoje. Não espera você estar amanhã, você estar no próximo culto. Você estar amanhã no culto Aviva, no culto Alfa. Não, cara.
aceita hoje. Dobra o teu joelho hoje no teu quarto. Dobra o teu joelho agora. E fala, Senhor, eu quero aceitar você como meu único Senhor e Salvador, cara. Não espera bater. Porque esse Jesus que você entendeu que era e que é, ele há de vir. E ele ele vem. está voltando. Ele está virá, voltando. num piscar de olhar. Então, quem estiver pronto, com ele Com é, ele irá. na sua glória, com ele morar, ele vem, ele vem. Já dei minha palhinha aqui, Gabriel Guedes. Que é Queremos você aqui. Mas eu acho que foi muito bom o episódio de hoje. Acho que deu pra galera entender. Foi um assunto Com certeza deu, né? um tanto quanto denso um pouco, Sabe né? por que eu senti falta? Porque a gente sempre mete aquela sementinha ali que a gente quer uma esposa, né? Porque a audiência não esperava por essa. Mas a gente sempre coloca por quê? Porque é o que virá. É o que virá. É o que virá, filhão, entendeu? A gente não Entendi. pode esquecer que a gente é hoje solteiro, tá na draga, mas virá. Em nome Meu de Jesus. Assim como Jesus virá, a nossa esposa também virá. Então, Sensacional. Isso aí, não pode isso aí vai faltar. aparecer no TikTok. Vai todo momento, Isso aí vai pro todo TikTok. episódio vai ter Segue nós lá no TikTok também, é nóis. o momento pedido de uma noiva, uma para cada um de nós. Momento à espera de um milagre. É isso aí. É isso Alô, aí. Gugu. Que Deus o tenha. Brincadeira, gente. Gugu, galera fãs do Gugu. Você acabou de cancelar nós. Não, tudo que nós tentamos não ser cancelado no episódio foi cancelado agora. Galera, brincadeira da parte. Corta, Ou não, corta, ou não. corta. Mas tudo bem. É muito Vamos bom, só cara. encerrar. Eu quero ver Jesus no céu. Eu quero ver Eu quero Jesus ver no céu. Jesus Eu você quero vai ver ver. Gugu O no Gugu. céu, pô. As Mas- brincadeiras da parte. Brincadeiras galera. à parte. Só vamos terminar com a nossa divulgação aqui. Muito obrigado. Para pelo menos dar para soltar nos cortes depois do Instagram. Fica atento na nossa programação, porque nós vamos ter convidados em breve. Nós Isso vamos aí. falar sobre a importância de construir a sua família nos princípios de Jesus. Estou dando o título agora aqui da minha cabeça. Com base em uma história real, tá? Uma Com base real. da E vivência uma de uma pessoa pessoa. real. Uma Ela vai pessoa contar a real. vida dela em base em É cima desse isso. tema aí. A Dele, gente já dela, soltou não lá sei. no Instagram, né, pra galera tentar adivinhar em breve. A gente vai revelar tudo aí pra No ao vocês. vivo a gente manda o salve pra quem acertou. Provavelmente quem tá assistindo agora já até viu no nosso Instagram, que foi revelado já quem é. É verdade. Mas enfim, é isso. Nos siga no Instagram também, @noitedpodcast. Deixe seu comentário aqui, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho também. Ativa o sininho das notificações. Nos siga também na nossa página, no nosso canal Facebook. lá no TikTok, no TikTok. no Facebook também, tá? Acompanha lá que a gente vai estar com um conteúdo muito legal Em pra breve vocês. no Rumble também. Meu Eu Deus tô do céu. soltar. Vamos acabar com isso aqui, Vamos- que o vamos cara tá cancelar. muito louco. O cara tá muito louco. O cara É até isso. falou do Gugu aqui. É o que virá. Não, você É que o falou do que- Gugu. é o que virá. virá. Mas, galera, é isso aí. Beijo no coração. Que Deus abençoe Shalom. poderosamente a sua vida. E shalom, shalom, família. Shalom, shalom. Tamo junto. Deus É abençoe. nóis.